Boa noite, meus irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um culto de celebração na Lagoinha Cabral. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Ah, Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Deus, de estarmos mais uma vez, mesmo que virtualmente, Pai, mas nós estamos reunidos, Pai, nós queremos adorando ao Senhor, Pai, num só coração, Pai, realmente unidos, adorando a Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos deu, Pai, de estarmos vivos mais um dia, Pai, e mais um dia, Pai, na Tua presença, mais um dia, Pai, dispostos mesmo a Te louvar, a Te adorar, Pai, a ouvirmos a Sua palavra, Deus. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Deus. É precioso, Pai, é precioso esse tempo, Pai, é precioso, Pai. É o dia que o Senhor preparou para nós, é o domingo que o Senhor preparou para nós, é a noite que o Senhor preparou para nós, Pai. Nós cremos, Deus, grandes coisas o Senhor fará, Pai, através, Pai, deste louvor, através, Pai, da palavra do dízimo, Pai, através da palavra, Pai, que vai ser ministrada, Deus. Grandes coisas o Senhor fará, Pai, nas nossas vidas, Pai. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Sem o Senhor, Pai, nada faz sentido. Portanto, Deus, seja bem-vindo, Pai, seja bem-vindo no nosso meio. Nós cremos, Pai, que o Senhor faz morada em nós, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor está dentro de nós. O Senhor faz morada em nós, Pai, nos nossos corações, Pai. Oh, Deus, visita mesmo. E não somente visita, Pai, mas faz morada, Pai, ali na casa dos meus irmãos, na vida deles, Pai, no coração deles, Pai, de cada membro da família, Pai. Em nome de Jesus, faz morada, Pai. Nós te convidamos, seja bem-vindo. Faça morada em nós, Pai, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Senhor. Cante comigo, meu irmão, cante comigo. Oh, Deus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, e todas as vezes quebrantado, só quero te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. E Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. La la la.
sua casa bem alto, meu irmão. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo, incomparável. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. E junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá. Cante a ele, na sua glória com ele morar. Oh, ele vem, oh, tu és Senhor, o nosso Deus, e digno tu és de descender, e todo louvor vamos cantar. Então vem, tu és Senhor, oh, e digno tu és de descender, e todo louvor e vamos cantar. Então vem, ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. E junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Que alegria estar aqui com vocês, irmãos, mais uma vez. É uma honra para a gente estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Mesmo que estejamos distantes fisicamente, a gente sabe que o que nos une é o Espírito Santo de Deus. Então nós estamos sim como igreja adorando ao Senhor. Então neste momento de culto que você possa mesmo entregar o seu melhor para Deus. Independente se você está na sua casa, se você queria estar aqui no templo, nós sabemos que Deus ele está conosco independente de onde nós estivermos. Então não use a internet ou as dificuldades como um empecilho mesmo de dar o seu melhor para Deus, porque Ele merece o nosso melhor e é isso que nós temos para dar para Ele. Amém? Glória a Deus. Eu tenho alguns avisos para dar para a gente aqui rapidinho. Nós costumamos fazer a ceia todo primeiro domingo do mês. Excepcionalmente, neste mês, o mês de julho, nós vamos fazer a ceia no segundo domingo do mês. Então, domingo que vem, nosso culto online às 19 horas, também transmitindo online, né? Nós vamos fazer a ceia do Senhor juntos também. Amém?
Outra coisa, nós temos a nossa agenda, né? A nossa programação da semana. Qual tem sido a nossa programação nesse tempo aí que estamos virtualmente, né? Estamos unidos virtualmente. Na segunda-feira, o nosso pastor ele tem a orientação de que façamos o culto no lar. O que é o culto no lar? É você unir com sua família, com quem você mora, ou de repente você mora sozinho, você pode ter ali o seu momento com Deus na segunda-feira à noite, com a sua família, coloca um louvor, você pode ali ler a palavra, estudar a palavra de Deus juntos, amém? Na quarta-feira nós temos a live com o pastor Carlos, chamada Quarta na Palavra, é o momento que a gente está ali estudando a palavra juntos. Na última quarta-feira começamos o estudo de Lucas, então nós estamos estudando o livro de Lucas juntos toda quarta-feira às 20 horas no Instagram da nossa igreja, @Lagoinha-Cabral. Se você não segue, segue lá para você poder participar, ficar por dentro da programação e assistir às lives. Na quinta-feira nós temos células online, através ali do WhatsApp, através do Zoom, aplicativos, né? Que a gente pode fazer chamadas de vídeo. Se você não está em uma célula, eu quero te convidar a participar de uma célula. Você pode mandar uma mensagem pra gente: eu quero participar, pra gente poder te passar o contato de um líder ou passar o seu contato para algum líder para entrar em contato com você, porque a célula é o momento da gente estar em comunhão, mais próximo, crescendo juntos. É muito importante que você participe de uma célula. A nossa igreja, ela é uma igreja em células. Então essa é a nossa visão e é muito importante que você participe de uma célula também. E aos sábados nós temos, na verdade, a célula dos adolescentes somente no sábado, ok? Na quinta-feira são as células dos adultos e no sábado, 2h30 da tarde, a gente tem a célula dos adolescentes. Se você é um adolescente, está me assistindo, ou se você tem um filho, um primo, um parente, um amigo que é adolescente, o lugar dele é na célula dos adolescentes. É uma palavra direcionada para ele, está sendo maravilhoso. Então eu te encorajo a participar, dar uma chance aí para a célula dos adolescentes, que tem sido bênção demais. E às 19h30 no sábado nós temos a live da Juventude Contra a Maré. No Instagram da Juventude, né, @Juventude Contra a Maré _. Todo sábado a gente tem ali feito lives às 19h30. Tem sido bênção demais. Nos últimos sábados a gente teve a oportunidade de trazer alguns convidados que, assim, gente, foi maravilhoso. Glória a Deus por essa oportunidade que Ele nos está dando. Amém? E no domingo, nossos cultos às 19 horas aqui através do YouTube. Você pode participar, pode mandar o link para quem você quer que assista, tá bom? Que vai ser muito bem-vindo. Se é a primeira vez que você está assistindo ao culto, seja muito bem-vindo. Caso você queira também participar de alguma célula e é a primeira vez que você está assistindo, você pode mandar uma mensagem também, que vai ser uma honra receber você. Amém? Agora nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero ler um versículo que está no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 3. Diz assim, Marcos 4, 3. Ouçam, o semeador saiu a semear. O que eu entendo dessa parábola? Ela está falando aqui, a parábola do semeador, é uma parábola muito conhecida. E ela fala sobre um homem que saiu a semear, semeou várias sementes e ela caiu em terrenos diferentes. Só que existe um personagem aqui muito importante nessa história, que é o semeador. Quem é o semeador? Somos eu e você. Aquele que planta, aquele que prega. O ID, né, como nós falamos, o ID, ele é um chamado para todos nós. Então é nossa responsabilidade ir, é nossa responsabilidade semear. Não importa como você semeia, se é através, né, dos seus dízimos, das suas ofertas, investindo na obra, não importa se é pregando para alguém do seu trabalho, não importa se é dando bom testemunho, a nossa missão é semear. Nós precisamos semear a palavra de Deus na vida das pessoas, inclusive através das nossas finanças. Nós cremos que a provisão ela vem de Deus, tudo vem de Deus. E Ele espera que nós, em amor a Ele, não amor ao dinheiro, nós possamos ter-lhe fé e possamos nos posicionar em relação a isso. Que nós possamos ali semear a palavra de Deus e também através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, porque assim também outras pessoas são alcançadas. A gente estava fazendo um estudo com o pessoal da liderança e uma coisa que me marcou muito foi a respeito dos 12 discípulos.
Os 12 discípulos foram pessoas que disseram sim ao chamado de Deus. E por causa dessas 12 pessoas, que através do discipulado de Jesus, elas disseram sim, hoje o mundo inteiro conhece a palavra de Deus. Muitas pessoas, por causa do sim daqueles 12 homens lá atrás, eles puderam ter a oportunidade de conhecer de Deus e ter a vida transformada por Deus. Então nós precisamos semear a palavra de Deus em todas as oportunidades que nós tivermos. Amém? Então que você possa ir dizimar e ofertar. As nossas contas estão aparecendo aqui embaixo, para a honra e glória de Deus. Amém? Aleluia. Quando Deus enviar alguém que irá ouvir a tua voz, quando Ele chamar, será que essas são as mãos que Ele vai usar? Meus olhos viram quando por aqui Ele passou. Será que o meu coração ardeu quando Ele chamou, reconhecendo que o Mestre se aproximou? Mesmo que eu não te ouça, pois o mundo faz de tudo pra te calar, tu renovas minhas forças, me põe de pé e diz pra mim que tu me aceitas, e o sacrifício sou eu, teu altar, sou teu, vou preparar o teu lugar. Vem reinar, tua glória chega a me cegar como uma nuvem que me cerca sobre o vidro deste mar. A ti eu cantarei, Jesus é Rei em toda a terra. Mesmo que eu não te veja, sei que estás aqui dentro de mim, e todo meu ser deseja um toque a mais. O seu amor vem me incendeia, e o sacrifício sou eu, teu altar, sou teu, vou preparar o teu lugar. Vem reinar, Deus de amor, Santo, meu Jesus, Ele é tudo pra mim, Ele é tudo pra mim, Ele é tudo pra mim. Meu Deus é maior, meu Deus é maior, meu Deus é maior. O dia do Senhor virá, minha esperança me alimenta. Meu Deus é maior, meu Deus é maior, meu Deus é maior. O dia de Jesus virá, minha esperança me alimenta. Ele voltará, Ele voltará, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Obrigado, Pai, por esse tempo de louvor, obrigado por essa palavra, Pai, de dízimos e ofertas, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Maravilha é estar na presença do Senhor.
Meus irmãos, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Que alegria, né, irmãos? Podemos louvar o Senhor, podemos ter certeza de que Jesus voltará, né? Essa semana estava lendo Mateus capítulo 24, né? Em Marcos, no capítulo 13 também, tem a mesma passagem, né? Que é o sermão escatológico de Jesus falando sobre o fim dos tempos. E olhando ali para Mateus 24, para Marcos 13, nós não podemos apontar, nós não temos condições de apontar quando Jesus voltará, porque só o Pai sabe. Mas, olhando para Mateus 24, olhando para Marcos 13 e olhando para toda a Escritura, nós temos certeza de uma coisa: Ele voltará. Nós não sabemos quando, mas nós temos certeza de que tudo está sendo cumprido. Jesus cumpriu toda a justiça e todas as profecias têm sido cumpridas. Nós temos certeza que Ele voltará, em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esses dízimos, ofertas. Muito obrigado, Deus, por esse louvor, por esse tempo maravilhoso. Deus, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa nos dar entendimento a respeito do que vamos estudar aqui na Bíblia, Pai, do texto que vamos ler, Deus, do assunto que vamos tratar. Que o Espírito Santo possa mesmo nos conduzir no entendimento correto, que o Senhor possa mesmo, Pai, transformar a nossa vida, que o Senhor possa animar quem estiver desanimado, amparar quem estiver triste, chateado. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa confrontar também aquele que estiver com o coração orgulhoso, aquele que estiver com as próprias convicções, que o Senhor possa mostrar a verdade, que o Senhor possa também trazer confronto através da Bíblia, que o Senhor possa trazer o despertar naquele que ainda não conhece da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar como instrumento do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eu possa ser diminuído aqui, para que o Senhor, Pai, seja exaltado, glorificado, Pai. Eu estou aqui, Pai, no papel de instrumento, Pai, para que o Seu nome, Jesus, seja glorificado, seja proclamado. Eis-me aqui, Pai, usa-me, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, se nós pudéssemos dar um título aqui, né, e nós podemos dar um título aqui para essa pregação, para esse sermão de hoje, o melhor título para mim seria: em quem você deposita a sua expectativa? Creio que o Senhor também falará outras coisas com vocês, através do que nós vamos estudar, daquilo que nós vamos ler na Bíblia, mas o foco, assim, a parte mais importante de tudo que nós vamos trabalhar, a condução da linha de raciocínio, estará nesse tema: em quem você deposita a sua expectativa. Irmãos, eu queria contar para vocês um testemunho. Um amigo meu, ele estava testemunhando para mim o nascimento de um dos filhos dele, há pouco tempo atrás, o nascimento do filho dele, desse segundo filho dele. E ele é uma pessoa que já tinha passado pela experiência, né, de ter um filho, né? A esposa dele já tinha um filho, né? Assim, os dois já tinham um filho juntos, né, ali. Então já tinham passado pela experiência de presenciar um parto. Não era algo novo para eles, já era algo assim que eles estavam ali, de certa forma, calejados, digamos assim. E aí ele me contou que a esposa dele já estava grávida ali com barrigão, já próximo de ter o filho. E um dia eles estavam em casa à noite, coisa e tal, a bolsa estourou, eles pegaram as coisas, foram para o hospital. Cara, assim, eu fico muito emocionado de lembrar do testemunho. Estou resumindo aqui para vocês. Mas o resumo ele falou: Mateus, eu havia programado tudo. A médica que fez o pré-natal, a gente já havia contratado ela, nós havíamos investido um valor que é alto para que ela fizesse ali o parto do neném. E, enfim, nós havíamos programado tudo, todos os detalhes do nascimento do nosso segundo filho. Eles estavam mais experientes, ou seja, um panorama todo propício, favorável ao nascimento de um filho de forma tranquila. E aí a bolsa estourou sem nenhum drama, sem nenhuma dificuldade. Eles foram para o hospital, chegaram lá no início da noite, e ficaram ali meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, e o filho não nascia. A médica saiu da casa dela, foi lá para poder fazer o parto, coisa e tal.
tudo organizado, né, de forma assim estruturada para o nascimento, mas o filho não vinha. 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e aí aquela tensão, aquele sofrimento, as dores de parto, né, e ele presenciando tudo aquilo ali numa espécie de antessala, né, vendo ali a esposa dele passar por aquilo, e de repente ele já tinha assim ouvido falar sobre o nascimento por fórceps, se não me engano, o nome é esse, fórceps, né? Que é um nascimento mais bruto, né? Muitas pessoas assim, eu creio que já nasceram assim. O foco não está na questão assim médica aqui, só estou citando. E ele tinha medo, né? Os dois tinham medo desse tipo de nascimento, porque é um pouco mais bruto, pelo que eu entendo. Parece que o médico ali, a equipe médica puxa a criança, né? A criança não vem naturalmente, ela é puxada. Então há alguns riscos no nascimento por fórceps. Então ele estava com medo da situação, e a esposa dele idem, também com medo de acontecer isso. E ele na antessala, e ele contando para mim, era algo muito real, sabe? Ele contando para mim e eu imaginando a situação. E aí eu vou falar para vocês o que isso tem a ver com expectativa. Esse amigo meu, ele se preparou, sabe? De forma material, assim, ele investiu dinheiro num bom médico, num bom hospital, nos apetrechos para o neném nascer, coisa e tal, pré-natal, enfim, e tudo isso, glória a Deus, né? Não estou falando que isso é ruim, não. Eles também já eram pessoas maduras, ou seja, já tinham passado por um outro nascimento de um outro filho, já tinham passado por essa situação, carregavam consigo uma bagagem. E ele me contando isso, veio na minha cabeça de forma muito clara: nenhuma dessas coisas, nem a experiência, nem o próprio braço, nem a própria força do casal, nem aquilo que eles haviam investido de forma material, nada disso é a esperança de um ser humano. Esse amigo meu contou que ficou na antessala, e quando a médica ameaçou que seria por fórceps, ele ali orando: Deus, em nome de Jesus, eu não posso fazer nada. Ele falou comigo: cara, a minha existência acabou ali, parou ali. Eu já não tinha mais condições de fazer nada pela minha esposa e pelo meu filho que estava por nascer. E ele falando isso comigo, cara, e eu fiquei assim, cara, que coisa assim incrível, que percepção incrível que ele teve. Mateus, eu sou limitado, e eu percebendo a minha limitação, eu não podia fazer nada para o meu filho nascer, nada. Ele havia investido valores materiais, ele tinha experiência, ou seja, ele tinha uma força do próprio braço ali, ele tinha a força e o entendimento da médica que acompanhou o filho dele, o pré-natal, mas tudo isso, todas essas coisas, os valores materiais, a própria experiência dele, da esposa, o entendimento ali da médica a respeito da situação, daquele nascimento especificamente, nada disso ia mudar aquela situação, né? E ele começou a orar, a esposa dele começou a orar, enfim, o desfecho foi positivo. O filho dele não nasceu ali por fórceps, né? Não teve a necessidade de passar por esse procedimento, que é um procedimento de risco. E o filho dele nasceu tranquilamente, mas ele passou ali horas ali de tensão, depois minutos ainda de mais tensão, quando o fórceps ele tornou-se uma realidade, mas graças a Jesus ele não foi necessário. Mas ele falou: Mateus, a minha existência parou ali, eu não podia fazer nada pela minha esposa e pelo meu filho, pelo meu filho que nascer, pessoas que eu amo muito, eu não podia fazer nada por eles. E esses somos nós, queridos. Esses somos Mateus, Camila, né, você que está nos assistindo, qualquer ser humano, né, do mais rico ao mais pobre, todas as pessoas, independente da condição financeira, independente da raça, independente de qualquer coisa, todos nós somos limitados. A nossa existência, ela, entre aspas, ela finaliza num certo ponto. Não é existência na vida não, porque nós somos seres eternos, amém? Nós somos seres eternos em Cristo Jesus, mas no sentido de a nossa força, a nossa atuação numa situação, ela finaliza num certo ponto. A partir de um ponto nós não podemos fazer mais nada, porque nós somos limitados. E esse testemunho foi incrível. As coisas, o valor material que ele havia investido para o nascimento, a médica que acompanhou, os valores financeiros investidos, a estrutura, a experiência que eles tinham, ou seja, a força do próprio braço deles, da médica, nada disso foi suficiente, porque há limitação no ser humano, há limitação
nas coisas materiais. Por mais que se invista, por mais que se acumule tesouros, por mais que estude, ganhe experiência, um currículo recheado, um status, há limitação no ser humano e nas coisas deste mundo. Há limitação. O único que não tem limitação, o único que não falha é Jesus Cristo, é o nosso Deus. Que eu creio que a mão dele foi ali na vida do meu amigo e da família dele e livrou eles de algo ruim ali. Eu creio que foi o Senhor, não foi o braço dele, nem da esposa, nem da médica, nem as coisas. Foi o Senhor, foi a vontade de Deus que prevaleceu, porque Deus, Ele sim, não tem limitação. Ele sim é perfeito, poderoso, soberano. Deus, Ele manda em tudo. Nos seres humanos, no planeta, nos demônios, no diabo. Deus manda em tudo, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é soberano. Ele é o Rei, Ele não tem limitação, Ele não mente. Deus, Ele faz promessas e cumpre, porque Ele não mente. Ele não nos decepciona, Ele é fiel à sua palavra. Na semana passada eu tive a oportunidade de falar com vocês um texto que está lá em Mateus. Tudo passa, mas a palavra do Senhor não passará, porque Ele não mente, Ele não vai nos frustrar. Quando eu falei do sermão escatológico, Mateus 24, Marcos 13, nós cremos, nós temos certeza da volta de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele não nos decepcionará, Ele voltará, e nós iremos morar com Ele por toda a eternidade. Por toda a eternidade, nós somos seres eternos, porque nós estaremos com o nosso Senhor Jesus por toda a eternidade. Ele não mente, Ele não vai nos decepcionar. As coisas, elas vão nos decepcionar. As pessoas vão nos decepcionar. O nosso próprio braço, a nossa própria força também vai nos decepcionar. Irmão, em quem você deposita a sua expectativa? Essa é a pergunta. E essa pergunta, como eu sempre digo, também vale para mim. Essa palavra também é para mim. Deus falou comigo antes de eu estar reportando a vocês. Em quem temos depositado a nossa expectativa? Nas coisas? Em outras pessoas? Em nós mesmos? Ou no Senhor, que não tem limitação, que é todo poderoso? Onde temos depositado a nossa expectativa? Irmãos, expectativa é a esperança que algo se realize, entende? Tem algo para acontecer e você espera esse algo acontecer. É uma esperança de que algo se realize. Se você tem expectativa que vai ganhar 50 mil reais por mês em algum ponto da sua carreira, você tem expectativa nisso. Você tem esperança que isso se realize. Um casal, por exemplo, casado, tem a expectativa de ter 3 filhos no casamento. É uma esperança de que algo se realize. Uma pessoa que vai prestar um vestibular, ela tem a esperança de passar no vestibular dos sonhos, porque ela tem a esperança, ela tem expectativa, né? Porque ela tem esperança de que algo se realize. Irmãos, se você tem a esperança de ser feliz, é porque você tem expectativa de que a felicidade se realize na sua vida. Mas, e falando especificamente sobre a felicidade, sobre a plenitude, sobre estar completo, todos os seres humanos, ou praticamente todos, eu creio, que têm a expectativa de olharem para si e enxergarem alguém pleno, feliz. Mas para isso, meu irmão, você tem que colocar suas expectativas naquilo que é correto, naquilo que não falha, daquilo que não tem limitações. Você quer ser feliz, você quer ser pleno na sua vida, mas em quem você tem colocado sua expectativa? Em quem você tem depositado sua expectativa? Eu visualizo, meus irmãos, uma situação muito clara. Quanto maior a expectativa, maior a ansiedade na espera, consequentemente maior a decepção quando alguma coisa não acontece. Se a pessoa tem a expectativa de ganhar 50 mil reais por mês, ela vai ficar ansiosa para isso, ela vai trabalhar, ela vai
viver de forma ansiosa por causa do dinheiro. Estou citando 50 mil reais de forma alegórica. Pode ser um cargo aí no seu trabalho, pode ser um status, um nível de vida que você almeja. Se você tem expectativa nisso, se você coloca a sua felicidade, sua plenitude nisso, e se isso não acontecer, naturalmente você vai se decepcionar. Se você tem uma expectativa de ter 3 filhos no casal, nós queremos uma família com nós 2 mais 3 filhos. Se isso não acontece, você fica ansioso por isso, e isso não acontece, você vai se decepcionar. Se você gosta muito de uma pessoa, de um amigo, você deposita um tempo ali, você gasta um tempo naquela amizade, e a pessoa não te devolve, se não há reciprocidade, você vai se decepcionar. Expectativa gera ansiedade, a ansiedade ela vai gerar o quê? Uma situação em que se acontecer a decepção, vai ser uma frustração total, uma queda total. E antes de nós aqui entrarmos nos textos, eu queria lembrar de algo muito interessante. Um dia na célula da juventude, a gente estudando por que Deus ele exige de nós adoração. Não terás outros deuses além de mim. Qual que é o mandamento que Jesus diz que é o mais importante? Amar a Deus acima de todas as coisas. Por que Deus ele exige de nós adoração? Ele exige que Ele seja o primeiro lugar em nossas vidas. Ateus, filósofos, cientistas, pessoas não cristãos, pessoas tentam dizer o seguinte: Deus está numa crise de identidade. Ele precisa da adoração do ser humano para manter o ego dele. Meu irmão, isso é uma mentira. Mesmo se nós não adorarmos a Deus, Ele continua sendo Deus. O fato de Ele exigir de nós, de Ele nos dizer: filhinho, me adora, filhinho, tenha a mim como primeiro lugar na sua vida, filhinho, não tenha outros deuses. E deuses aqui com D minúsculo: dinheiro, outras pessoas, os sonhos. Não tenha outros deuses, não idolatre outra coisa. Que eu seja o centro. Deus falando que eu seja o centro da sua vida. Que Deus falando conosco, lá em Êxodo 20. Depois lá nos evangelhos, Jesus também diz: o primeiro mandamento é mais importante, amar a Deus acima de todas as coisas. Quando Ele diz isso, meu irmão, quando Ele nos recomenda isso, é um ato de amor. Porque Ele sabe que as coisas nessa terra passarão. Ferrugem vai corroer, o ladrão vai roubar. Ele sabe que as pessoas, os outros seres humanos, vão falhar conosco. E se nós tivermos com a nossa fé, nossa esperança, a nossa expectativa em outras pessoas, essas pessoas vão nos decepcionar e nós vamos frustrar e vamos cair. Ele sabe que o único que é suficiente, o único que é perfeito, o único que não falha, o único que nunca vai nos decepcionar, o que é totalmente fiel, é Ele. Então, no ato de amor, Ele fala: meu filho, me adora. Não adore outra coisa, me adora. Não é crise de identidade por parte de Deus. Ele continua sendo Deus, mesmo se nós resolvermos não adorá-lo, Ele continua sendo Deus. Mas no ato de amor, Ele fala: meu filho, me adora, porque eu nunca vou te decepcionar. Em quem você tem depositado a sua expectativa? Como eu disse, a expectativa é a esperança de algo se realizar. E aí eu vejo aqui dois pontos, dois erros muito graves que os seres humanos cometem. O primeiro é colocar a expectativa nas coisas erradas. Nessa parte mais introdutória eu já citei várias vezes, mas eu quero de forma mais específica citar. Que coisas erradas são essas? Então, a primeira coisa errada que o ser humano faz, o primeiro erro, é colocar a expectativa nas coisas erradas. Abra a Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 7, no verso 26. Mateus 7, 26, fala o seguinte. Mateus 7, 26. Fala o seguinte, meu irmão: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Olha para vocês verem. Por que eu pedi para vocês abrirem em Mateus 7, 26?
Se você colocar, dentre essas coisas erradas, eu vou citar 3 coisas que são erradas. A primeira é a força do próprio braço. A segunda é depositar expectativa em outras pessoas. E a terceira é depositar expectativa nas coisas materiais, nas coisas deste mundo. E aí, por que colocar a expectativa no próprio braço é uma coisa errada? Perceba que, só para a gente melhorar aqui a linha de raciocínio, para deixar mais claro, são 2 coisas erradas que o ser humano faz. A primeira delas é colocar a expectativa nas coisas erradas. E dentro dessas coisas erradas existem 3 coisas erradas. Qual que é a primeira? A força do próprio braço. A segunda, colocar a expectativa no outro. E a terceira, colocar a expectativa nas coisas desse mundo, materiais. Amém? E aí eu pedi para vocês abrirem Mateus 7:26, por quê? Diz o seguinte: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Olha para vocês verem, irmãos, o ser humano sem o Senhor, ele é insensato, ele é tolo, ele faz coisas erradas, toma decisões erradas. Lembra da história que eu contei, do testemunho que eu contei do meu amigo? Outra característica, além de insensato, se não tiver o Senhor guiando, o ser humano é limitado. Por si, pela força do próprio braço, ele é limitado, existe limitação. Então, esse texto de Mateus 7:26, ele mostra a insensatez quando a pessoa o quê? Quando ela ouve as palavras do Senhor e não as pratica. Então, aquele que está distante do Senhor, que não pratica as palavras, é apenas um ouvinte, mas não um praticante, ele é insensato. Ou seja, distante do Senhor, o ser humano é insensato. O ser humano é tolo. Se ele ouve e não pratica, ele é insensato, ele é tolo. Sem o Senhor nós somos insensatos. E lá na situação que eu contei, mostra limitação, 2 características: insensatez e limitação. Outra situação famosa, vai um pouquinho para frente aí, Mateus 14:30. Mateus 14:30. Eu estou colocando só 2 características aqui ruins do ser humano, né? Que indicam que nele nós não devemos colocar expectativa, né? No nosso próprio braço nós não devemos colocar expectativa. No braço do nosso irmão nós não devemos colocar expectativa. Por quê? Sem o Senhor, sem o direcionamento do Senhor, o nosso irmão e nós somos insensatos. Nós, eu e os meus irmãos, né, você e os seus amigos, familiares, irmãos, se você depositar a esperança neles, a expectativa neles, eles são insensatos e são limitados. Olha a limitação aqui, clara, no texto de Mateus 14:30. Mateus 14:30 fala o seguinte: mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Quem é esse personagem, irmãos? Pedro. Jesus andando sobre as águas, Pedro vem, eu também quero andar, começou a andar sobre as águas, mas começou a reparar o vento. Por quê? Porque o ser humano, ele é limitado, ele tem limitações. Olha Pedro, como que é um ser limitado. Começou a depositar o medo dele nas coisas externas e afundou. Limitado, ser humano limitado. Jesus tranquilo, andando sobre as águas. E Jesus depois deu a mão para ele, estendeu e ajudou ele a subir. Jesus, Deus sem limitações, perfeito, soberano, poderoso. Pedro, limitado, começou a olhar, distraiu, afundou, limitado. Então Mateus 7:26 e Mateus 14:30 mostram insensatez, quando o ser humano está distante do Senhor, não está praticando a palavra dele, insensatez, tolice. E a outra característica em Mateus 14:30, limitação, o exemplo de Pedro aí, e também o testemunho que contei no início da pregação, limitação, insensatez e limitação. Então, como que nós vamos depositar as expectativas de vida, aquilo que está por vir, os nossos sonhos, nossos planos, o nosso futuro, como nós vamos depositar essas expectativas no ser humano, sendo que ele é insensato e ele é limitado? Eu coloquei só 2 características, fora outras. Um ser humano que é caído. Todos foram destituídos de glória, por causa do pecado de Adão, o pecado entrou no mundo e todos foram destituídos de glória. Obviamente nós cremos que onde abundou o pecado, onde teve pecado, superabundou a graça de Deus sobre nossas vidas. Superabundou a graça do Senhor. Superabundou. Então nós cremos que nós não viveremos mais sob o peso do pecado, sob o jugo do pecado. Nós não viveremos mais. Nós não somos mais escravos do pecado. Mas nós sabemos que ainda nessa terra
nós ainda estamos suscetíveis aos tropeços. Ou seja, como você, meu irmão, vai depositar toda a expectativa da sua vida no seu próprio trabalho, nos seus próprios sonhos, nas suas convicções, nos seus próprios planos, no plano do irmão, na amizade do irmão, como você vai depositar toda a sua expectativa em seres humanos que estão suscetíveis ao pecado? É no mínimo arriscado, concorda? É no mínimo arriscado. Então, enfatizei muito aqui o erro de depositar a expectativa no próprio braço e também em outras pessoas, porque o texto de Mateus 7, 26 e de Mateus 14, 30, eles nos mostram insensatez e limitação por parte do ser humano. Isso é extensivo, né? A nós e aos nossos irmãos. Então, se nós colocarmos depositar a expectativa em nós mesmos e nos outros, está errado. E além disso, meus irmãos, queria que você abrisse sua Bíblia comigo aí, em Jeremias 17, olha o que a Bíblia fala sobre colocar expectativa nos outros. Existem casais, casados e namorados também, noivos, que depositam toda a expectativa de futuro, de vida, no cônjuge, no parceiro, no caso de um namorado, de uma namorada, de um noivo. Deposita toda a expectativa. Não, eu vou ser feliz porque eu estou com fulano. Estou com ciclano, portanto serei feliz. Isso é incoerente. Eu, por exemplo, sou casado com a Camila, e eu sou chamado em Efésios 5 para amar a Camila como Cristo amou a igreja. Eu sou chamado para amar ela e não para poder esperar algo dela. Eu sou chamado para fazer algo e não para esperar algo do ser humano. Preste atenção, meus irmãos. Lembra lá do texto que eu falei, quando eles perguntam para Jesus quais são os mandamentos mais importantes? Ele fala: amarás a Deus acima de todas as coisas, e o segundo mais importante, ame ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, nós somos chamados para amar, para dar amor, e não para esperar amor dos outros. Se você tem expectativa, se você espera, seja no cônjuge, como eu disse, no amigo, na namorada, namorado, noiva, noiva, se você espera algo, se a sua expectativa está nisso, se a sua esperança de que algo se realize está nas pessoas, meu irmão, queria te dizer que a chance de você se decepcionar e se frustrar é grande, como provavelmente você e eu, nós já nos frustramos na vida, nos momentos em que depositamos expectativa nas pessoas. Líder de célula, pastora, quando nós depositamos uma expectativa exagerada nos nossos liderados, se nós não vigiarmos, nós vamos nos entristecer. Isso pode nos esmorecer na caminhada. Vocês sabem do que eu estou falando? Você que é liderado, que você ainda não lidera um grupo de células, se você ainda não lidera um departamento na igreja, enfim, se você tem um líder espiritual, uma autoridade espiritual, se você depositar a sua expectativa nessa pessoa que é pecadora, que é limitada, que é insensata, sem o direcionamento do Senhor, né? Se você depositar num insensato e limitado, certamente você vai se decepcionar, como você provavelmente já se decepcionou outras vezes. E essa decepção, ela pode ser perigosa, pode ser algo, inclusive assim, que pode ser fatal, no sentido de, tem pessoas que se decepcionam, se frustram com o evangelho, não por causa de Jesus, porque Jesus não falha, mas ele confunde, se frustra com pessoas e abandona o evangelho. Quantas pessoas aí na caminhada eu já conheci, que se frustraram com o evangelho, não por causa de Jesus, porque Jesus não falha, Jesus é perfeito, mas porque estavam com o olhar nas pessoas, no líder, no caso de quem é um liderado, no liderado, no caso de quem é um líder. Olhou para o pastor, olhou para a pastora, olhou para o irmãozinho da igreja, olhou para o familiar, olhou para o amigo, se decepcionou e abandonou a Jesus por causa de pessoas. Irmãos, é muito arriscado depositar a expectativa nas pessoas, né? Jeremias 17, 5 fala o seguinte: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens,
que faz da humanidade mortal, limitada, olha para você ver, mortal, limitada, a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Olha para você ver, irmão, quando você deposita na humanidade mortal, limitada, insensata, a sua expectativa, a sua confiança, olha para você ver o finalzinho do versículo, o coração se afasta do Senhor. Não é possível depositar as expectativas em duas coisas, em Deus e nos outros, em outras pessoas, coisas materiais. Não é possível dividir. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Se você tem depositado a expectativa em pessoas, você está se afastando de Deus. Se você está depositando sua expectativa de futuro, de vida, em coisas desse mundo materiais, seja no seu braço, em pessoas ou coisas materiais, você está se afastando de Deus. Quando você deposita a sua expectativa, a sua vida em outra coisa que não seja o Senhor, você está idolatrando essa coisa. Idolatria, meu irmão, não é só rezar para santo, não. Tem gente que acha, tem protestante, cristão protestante, que acha que a idolatria é só fazer uma reza para um santo esculpido ali de barro, de madeira. Nós sabemos que isso está errado. Em Êxodo 20 é muito claro sobre isso. Nós sabemos que não devemos fazer isso. Não é uma prática cristã correta. Nós sabemos disso. A Bíblia, ela não mente. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós cremos que a Escritura, ela não mente. Porém, não para por aí a idolatria. Quando você, casado ou casada, deposita sua expectativa no seu cônjuge, você está idolatrando ele, você está pecando um pecado de idolatria do mesmo jeito. Quando você, super trabalhador, deposita no seu trabalho, você vive um trabalho sem propósito, você não vê propósito de Deus no seu trabalho, você trabalha só para se enriquecer, você trabalha só para se sustentar. Nós vimos ontem na Bíblia que trabalhar por sustento e trabalhar para se enriquecer são coisas anticristãs. Mateus 6, até os lírios do campo se vestem melhor do que Salomão, quanto mais nós. Tudo é dado às aves que voam, quanto mais a nós. O sustento é promessa de Deus. Vai lá em Mateus 6 e leia Mateus 6. Vamos lá em Mateus 6. Abra a Bíblia comigo, Mateus 6. Ontem o nosso irmão Bruno compartilhou conosco isso, tremendo. Mateus 6, 31. Portanto, Mateus 6, 31. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? O que vamos vestir? Olha o verso 32. Pois os pagãos, ou seja, aqueles que não creem em Deus, que não estão com Deus, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, do necessário para viver. Deus sabe, a promessa dele. Toma posse da promessa. Aprenda a viver o que a Bíblia diz, e não os ditados do mundo, né? Eu vou ali correr atrás do pão de cada dia. Isso não é uma frase cristã. Ninguém trabalha, irmão. Cristão não deve trabalhar por sustento e nem por enriquecimento. Leia Mateus 6, leia 1 Timóteo 6, que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Filipenses 4, lembra da história de Paulo que eu contei na semana passada? Temos que aprender a ter contentamento com as coisas. Trabalho é para cooperar com o reino de Deus. O sustento ele virá como consequência, porque é promessa. O trabalho é para cooperar com o reino de Deus. É para lá no seu serviço você ser uma bênção. Se você é um empresário, para você cobrar um preço justo daquele produto que você vende, para você empregar pessoas, e o sustento virá como consequência, porque é promessa. Se você é um contador, você vai ser um ótimo contador, trabalha no escritório, abençoa a vida das pessoas que estão com você, você faz um trabalho íntegro, entrega as coisas na data certa e coisa e tal, e abençoa a vida, coopera com as coisas do reino. Se você tem trabalhado de forma exagerada, com os propósitos equivocados, você tem depositado as expectativas sua de vida nas coisas desse mundo. É a terceira coisa errada, né? A terceira coisa errada na qual os seres humanos depositam a expectativa. A primeira é na força do próprio braço, a segunda é nas outras pessoas, e a terceira são nas coisas materiais.
Queria que você abrisse comigo, inclusive, já está aberto, né? Deixa aberto em Mateus 6. Agora vamos voltar um pouquinho no verso 19. Não acumulem, Mateus 6,19, não acumulem para vocês tesouros na terra. Olha para você ver, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e não furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu coração? Onde está a sua expectativa? Nas coisas aqui desse mundo, onde a traça e a ferrugem destroem? Você vai depositar, meu irmão, sua vida, sua expectativa nas coisas passageiras desse mundo, onde traças, ferrugem destroem, coisas limitadas, coisas perecíveis. Como eu sempre digo, irmão, essa palavra é para mim, tá? Eu estou aqui reportando a vocês, mas primeiramente o Senhor falou comigo. Irmão, é muito sério isso. É muito sério. É muito sério. Jesus foi traído por Judas. Jesus ele foi traído também por Pedro, no sentido da negação, né? A negação de Pedro foi uma traição. Tomé desacreditou de Jesus. 3 discípulos. Um traiu e não se arrependeu, acabou se matando. Pedro negou a Cristo, mas se arrependeu, teve uma oportunidade, teve mudança de vida, teve transformação. Tomé duvidou do Senhor, também ali depois ele passou por aquela experiência, e tudo indica que Tomé aprendeu com a situação. Mas Jesus, ele sofreu decepções, não no sentido de que ficou decepcionado. Jesus não ficou decepcionado, porque Jesus sabia que aqueles eram homens limitados. Ele sofreu uma possível decepção, mas ele não se decepcionou. Olha que diferença. Erraram com Jesus. Judas errou, Pedro errou, Tomé errou e vários outros. Os judeus erraram com Jesus. Veio para os seus e os seus não receberam. Os judeus, o povo de Jesus, da origem de Jesus, eles negaram a Jesus, eles não receberam Jesus. Mas Jesus não estava com os olhos voltados para os judeus, nem para Pedro, nem para Judas, nem para Tomé. Jesus estava voltado em fazer a vontade de Deus. Abra comigo para você ver em João. Vai lá em João 34. Nós temos que ser imitadores de Cristo, meus irmãos. E a conduta que Cristo tem nas situações nós precisamos de imitar. Olha esse versículo aqui, ó, João 4,34, fala o seguinte: disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus, ele veio fazer a vontade de Deus, concluir a obra, cumprir um propósito, cumprir toda a justiça. Portanto, os olhos dele não estavam nas pessoas. Ele não se decepcionou por causa do erro das pessoas. Para de colocar sua expectativa nas pessoas para você não se frustrar. Coloque sua expectativa nas coisas de Deus, no reino vindouro, no Senhor. Assim como Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ainda em João, abre lá em João, continua em João 17. Olha João 17. Olha João 17, no verso 14. João 17, 14. Deixei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus está falando para os discípulos. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Olha para vocês verem. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Irmãos, nós não somos desse mundo. Jesus está falando para os discípulos, nós somos discípulos de Jesus, mas temos que viver aqui temporariamente. Ele nos enviou para cumprirmos o propósito. Assim como Jesus, eu vim fazer a vontade do meu Pai, eu vim concluir a sua obra. Jesus falou, e nós, eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor me enviou, eu sou peregrino nessa terra, estou aqui por enquanto. E enquanto eu estiver aqui, eu vou depositar minha expectativa no Senhor. O meu foco está nas coisas do Senhor, e eu vou concluir aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Aleluia. Irmãos, e para finalizar,
Eu queria citar duas coisas. A primeira coisa é a seguinte: até quando o homem cria expectativas, ele erra. Lá em João 1:11, perdão, não precisa de abrir, já até citei esse versículo aqui, ó. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus veio inicialmente para os judeus o quê? Negaram a Cristo. Até quando cria expectativa, o ser humano erra. Os judeus criavam a expectativa de que a expectativa dos judeus estava nas próprias concepções de mundo deles. Eles tinham uma expectativa de que viria um Messias, que seria um rei político. Eles entenderam que seria um reino político, um rei poderoso financeiramente, as coisas materiais. De repente vem Jesus, nasceu na manjedoura, trabalhou como carpinteiro, de uma família simples, de uma origem simples. E os judeus que haviam depositado a expectativa deles nas próprias concepções de quem seria o Messias, tropeçaram e se frustraram e negaram a Cristo e erraram e caíram por causa disso. Até quando cria expectativa, o ser humano erra, se não estiver alinhado com o Senhor. As nossas expectativas devem estar no Senhor e no reino vindouro. Queria fechar com isso. As nossas expectativas têm que estar no Senhor. A nossa esperança é Jesus. Abre sua Bíblia comigo em Efésios 1. Lá em Efésios 1 fala o seguinte. Antes da gente ler aqui, pessoal, eu queria lembrar de um trecho assim, que é muito famoso na Bíblia e me chama muita atenção. Imagina o ladrão da cruz, meus irmãos. O ladrão da cruz estava abandonado ali. O ladrão da cruz, ele chamou: Deus, tenha misericórdia de mim, que eu possa estar com o Senhor. Se tiver um lugar, parafraseando, se tiver um lugar para eu ficar com o Senhor na eternidade. E Jesus responde: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem estava abandonado, não tinha coisas materiais com ele ali, não tinha ouro e prata, aquilo que ele havia trabalhado de repente na vida dele, acumulado, não estava com ele ali no momento da morte. As pessoas, a família, os amigos não estavam ali. A única esperança dele era Jesus. E assim nós devemos ter Jesus como nossa expectativa, como nossa esperança. A esperança do que se realiza deve estar no Senhor, porque Ele realizará, Ele voltará. A nossa vida deve estar de olho nas coisas que o Senhor nos chamou para fazer. Devemos ter nossas expectativas voltadas para Jesus, porque Ele não falha e Ele é o único capaz de nos abençoar, de nos tirar de uma situação de mazelas e de nos levar o que, irmãos? Para a eternidade com Ele. Ele é o único poderoso para isso. E Efésios 1:18 fala o seguinte. Efésios 1:18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Ou seja, irmãos, a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Que herança que é essa, irmãos? Que esperança que é essa? No reino vindouro, nas coisas do céu, nas coisas que estão por vir. Amém? A nossa esperança deve estar nessas coisas, meus irmãos. E em Romanos 5, 1 e 2, fala o seguinte. Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança, não das pessoas, não na esperança do nosso próprio braço, não na esperança das coisas materiais, mas nos gloriamos na esperança da glória de Deus, naquilo que o Senhor nos dará, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, na volta de Jesus, na glória de Deus, na volta de Jesus, a expectativa, a esperança do que vai se realizar, e aquilo que se realizará maravilhosamente será a volta de Jesus. E nós precisamos nessa terra, nesse presente, vivermos para cooperar com o reino de Deus, meus irmãos. Nós estamos nesse mundo temporariamente para cooperar, para que aquilo que vai acontecer, a glória, o reino vindouro, nós possamos ser participantes dele.
A nossa expectativa tem que estar lá, no Senhor e nas coisas do Senhor e na volta de Jesus, e não nas coisas dessa terra. Nós estamos aqui por enquanto para cumprir um propósito, para a honra e glória de Jesus e para o estabelecimento desse reino vindouro. E eu havia falado, meus irmãos, que existem dois erros que o ser humano comete em relação à expectativa. Primeiro nós já citamos, que é depositar em coisas erradas a expectativa, na força do próprio braço, nas outras pessoas, nas coisas desse mundo. E nós vimos que nós somos chamados para estarmos aqui nesse mundo, peregrinando por aqui, para cooperarmos com as coisas de Deus. Amém? Estamos aqui por enquanto para cooperarmos com as coisas de Deus, mas a nossa expectativa está no Senhor e no reino vindouro, o qual nós cooperamos. E achar que nesse caminho, olha o segundo erro, achar que nesse caminho de espera não virão tribulações é um erro. Achar que nesse caminho, nessa vida aqui nessa terra, nesse mundo, que nós estamos aqui para cumprir um propósito que o Senhor nos chamou, achar que nós não vamos ter tribulações é um grande erro. 1 Pedro 4, 13 e 14 fala o seguinte, 1 Pedro 4, 13 e 14: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Ou seja, meus irmãos, os insultos, a tribulação é uma evidência de que o Espírito de Deus repousa sobre nós. E nós, enquanto aqui estamos, vivendo esse propósito que o Senhor nos chamou para viver nessa terra, cooperando com as coisas do alto, nós sabemos que seremos participantes dos sofrimentos com Cristo, mas é promessa, nós também somos participantes na ressurreição com Cristo, no reino vindouro, naquilo que está por vir. As nossas expectativas estão no Senhor, naquilo que está por vir. Nossas expectativas não estão nas coisas desse mundo materiais, nem nas pessoas e nem na força do nosso próprio braço. Amém? Irmão, não se frustre com os sofrimentos, com as tribulações. Meu irmão, não se decepcione quando falharem com você, e nem se decepcione quando você mesmo falhar, suas limitações te alcançarem. Não se frustre com isso. Deposite suas expectativas no Senhor. Ele é poderoso para te purificar, para te transformar. Ele é poderoso, meu irmão. Ele não tem limitações, ele não falha. Em nome de Jesus. Amém? Para fechar, quando eu disse para você não se decepcionar com as limitações que você tem, dizendo que você, por mais que caminhe no caminho da santificação, ande com o Senhor, seja purificado, você ainda está suscetível aos erros. Então na caminhada você ainda demonstrará características de quem é limitado, mas em Cristo Jesus nós podemos estar nesse caminho de santificação, dia após dia, abandonando o jugo do pecado e caminhando para a nossa expectativa do reino vindouro, para a honra e glória de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, que nós possamos ter um coração alinhado com a vontade do Senhor, Pai. Nós possamos estar mesmo, Pai, com as nossas expectativas no Senhor, nas coisas do Senhor, nos propósitos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós tenhamos corações que não se decepcionam com pessoas, nem conosco, nem com a nossa própria força, com o nosso próprio braço. Nós não possamos nos decepcionar com isso. Por quê? Se, Pai, nós estivermos com os olhos no Senhor, exclusivamente no Senhor, Pai, se nossa expectativa estiver no Senhor, Pai, nós não iremos nos frustrar com as coisas passageiras dessa terra, Pai. Nos ajude, Pai, a ter essa mentalidade, nos ajude a ter, Pai, essa transformação de mente, Pai, em nome de Jesus. Deus nos ajude, Pai, a suportarmos, a vivermos, Pai, os sofrimentos que temos que viver, Pai, de maneira consciente, Pai, de maneira, Pai, a entender, Pai, que eles fazem parte da caminhada, Deus. Em nome de Jesus, nos fortaleça, Pai, e nós cremos, Pai, o Senhor vem, Ele vem, Pai, num piscar de olhares, o Senhor, Pai, virá, voltará, Pai. A nossa esperança, a nossa expectativa dos meus irmãos, Pai, estão no Senhor, Pai. Nossa expectativa está no Senhor, Pai, e no reino vindouro, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Amém, amém. Uma noite abençoada, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.